A lei Magnitsky é sobre território americano. A lei Magnitsky é sobre empresa americana. Você quer ir pra Disney, tá lá o Padilha. Por favorzinho, minha filha, pra Disney, não tem nada a ver comigo. É bom o Alexandre de Moraes abrir o olho dele, né? Porque o governo Trump, claro, está estudando endurecer as medidas contra o ministro. Já está lá na pauta a seguinte medida, né? Restringir os serviços de empresas aéreas e hotéis que atuem nos Estados Unidos, bem como bloquear as contas do magistrado na Apple e no Google, que são empresas Big Tech sediadas em solo americano. Então, se o Alexandre de Moraes, que já, como dissemos no início, já não tem fichas para jogar na mesa, quer dobrar a aposta fazendo o quê? Pedindo à banca um cacife emprestado? Não tem quem faça isso. Ele que abre o olho. E ontem, que a gente comentou também, o Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, informou que os Estados Unidos cancelaram os vistos para entrada aqui no país do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do senador Rodrigo Pacheco, que ficou lá por 2 mandatos à frente da presidência do Senado, à frente do Senado, e nunca foi capaz de puxar um dos pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes e colocar ali para andar, né? Exatamente como tem feito o Davi Alcolumbre. Então, confirmada a informação que Paulo Figueiredo trouxe, é um recado muito direto, muito claro ao Davi Alcolumbre, principalmente, ao Hugo Mota também, mas mais ao Davi Alcolumbre, né, que está lá também sentado sobre 30, pelo menos 30 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes e não puxa um sequer. Ele continua achando, falamos ontem aqui, que é tudo uma questão de controlar o ódio, né, de privilegiar o amor, porque todas as pessoas têm que se entender e coisa e tal, e coisa e tal. E o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, quer dizer, o número 2, né, do Marco Rubio, o Christopher Landau, como vocês quiserem, ele disse no perfil dele, né, no X, que nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a primeira emenda, né, referência óbvia ao Alexandre de Moraes. Aí continua aqui o Christopher. Enquanto a administração do presidente Donald Trump estiver no comando, indivíduos e empresas americanas podem ficar tranquilos, pois nenhum governo estrangeiro poderá censurar a liberdade de expressão de indivíduos e empresas americanas em território americano. Nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a primeira emenda, ponto final, foi o que ele usou. Então, a primeira emenda da Constituição, como a gente já falou, ela assegura a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e outras liberdades. Os recados estão sendo dados, né, Alan? Sabe, se o Alexandre de Moraes realmente achar que pode dobrar a aposta, quando disse já que não tem fichas para isso, né, a gente sabe que a situação dele vai se complicar. E é importante lembrar que o recado dele é sobre território americano. Porque a imprensa o tempo todo está criando essa narrativa, repetindo aos moldes do Stalin. O Stalin dizia o seguinte: não se preocupe em falar a verdade, fale muito. Né? Ou seja, a quantidade vai valer mais do que a qualidade. Imagine você numa cidade de interior, e aí você tem Monte Belo do Sul, por exemplo. Morei lá, né? Morei em Monte Belo. Então você imagina uma cidade como Monte Belo do Sul, e aí você tem 2.500 habitantes. Monte Belo. Se você tiver 300 pessoas falando uma coisa e 50 falando outra, o que vai ser repetido? O que as 300 estão dizendo. Esse é o ponto. E se você tiver entre essas 300 pessoas, você tiver radialista, advogado, dono de supermercado, ou seja, pessoas que de alguma maneira fazem parte da classe falante daquela sociedade, daquela cidadezinha ali, vai prevalecer a informação quantitativa e não a qualitativa. E a imprensa brasileira está fazendo esse papel. Por isso que a gente está com liderança de audiência todos os dias na Copa. Claro, a gente tem a ajuda da Jurassic Soares, né? Mas não só dela. A imprensa, o tempo todo, ao noticiar isso aí, por exemplo, juiz nenhum está acima da primeira emenda da Constituição Americana. Aí tá aí a audiência. Agora isso aí, isso é dado de agora. Juiz nenhum está acima da primeira emenda. Por quê? Ele está falando território americano. A lei Magnitsky é sobre território americano. A lei Magnitsky é sobre empresa americana. Agora, você quer ter conta bancária participando do SWIFT, um sistema financeiro que depende dos Estados Unidos, você quer ir para a Disney, tá lá o Padilha. Por favorzinho, minha filha, para Disney, não tem nada a ver comigo. Né? O Padilha tá lá, implorando para a filha dele ir para Disney. Vai pro Beto Carreiro, qual o problema?
Você não quer continuar aí? Ou então vai levar sua filha pra sei lá na Colômbia, ou pra Bolívia. Bolívia não vai dar também daqui a pouco, né? Vai pra Venezuela, vai pra Cuba. A China tem vários lugares pra visitar, Padilha. Por que você tá querendo Disney? Não, mas é o visto da minha filha. O Padilha implorando lá. Você ficou sabendo disso, né? Não sei se a gente já noticiou isso aqui. O Padilha tá usando Itamaraty pra pedir o visto de volta pra filha. Tá querendo pra ele, né? Não, e pra filha. Pra filha também? Pô, meu filho não tem nada a ver, pô. Porque ele tem um evento aqui nos Estados Unidos, ele quer vir e tá tá querendo arrumar desculpa pra filha dele vir pra Disney. Mas, gente, de novo, a imprensa tá querendo fazer com que a lei Magnitsky, inclusive o pessoal que fala, não, tem que sancionar fulano, ciclano, beltrano. Não, gente, a sanção é sobre pessoas que estão violando leis americanas em solo americano ou contra pessoas que estão em solo americano. Como foi o meu caso. Qual foi a decisão do Alexandre de Moraes de derrubar o Telegram? A razão foi qual? Eu. Era o meu canal lá. O X, o Twitter. Eu. O OnlyFans. Ele só não baniu porque ele conseguiu fazer com que o OnlyFans banisse minha conta. Ele queria derrubar... O OnlyFans eu sei. Ele assinou, achou que ia ver coisas, ia se divertir sozinho, e quando viu não tinha nada a ver com o que ele queria. A produção baixou o vídeo que eu pedi pra baixar aí? Porque tu sabe quem foi confundido com Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos? Quem? Baixou, produção? Deixa eu ver aqui. A produção vai avisar ali, ó. Olha aí, dá o play aí. O Escobar lá. Ô, Escobar, respeita, Escobar! Respeita, Escobar! Ô, Escobar, respeita a lei! Aqui nos Estados Unidos. É lei, Você sabia disso, Escobar! não? O que é isso? Isso é antigo, né? Não, agora? Pega a lei, Escobar, O respeita! que é isso? O Escobar foi Ô, expulso. Escobar, respeita, Escobar! Ô, Escobar! O que é isso? Ele foi expulso dali porque... Pode o áudio aí. Ô, Escobar, respeita! Não deixa o vídeo. O que aconteceu? Foi dada a ordem. Mas isso aí deve ser no Pra Mundial de imprensa. Clubes, então? Foi, provavelmente sim. Mas isso aí foi o quê? A imprensa recebeu ordem de sair do gramado, e aí a Globo achou que estava em casa, não quis respeitar, quis continuar ali no gramado para mostrar as imagens, né? E foi retirado. Aí o pessoal tá brincando, dizendo que ele foi confundido com o Alexandre de Moraes. Tá feio o negócio, cara. Se tu raspar a cabeça aqui, dá merda. Eu falei pra vocês que uma vez, 2 vezes eu esbarrei com o Alexandre de Moraes em um restaurante em São Paulo. Da primeira vez ele tinha acabado de censurar a Cruzoé, antagonista e tal. Cheguei depois dele e consegui sentar de costas para ele. A segunda vez ele chegou depois de mim e sentou próximo. Só que assim, a gente tinha acabado de chegar, eu estava numa mesa com 8 pessoas, todo mundo tinha acabado de receber ali os pratos e tal. Minha vontade era levantar e ir embora. Você acredita que quando eu olhei a primeira vez para ele, eu virei para minha mulher e falei, olha, olha quem tá aí, o Amin Kader. Cara, não é piada, gente, não é piada. Eu juro, Desculpa. eu juro que eu olhei, e como a gente foi a algumas festas no Rio, aí. Como a gente Mas foi esse é o Moraes ou é o... Esse é o Amin. Ah, tá. Como a gente foi a algumas festas no Rio, não sabe, né? E o Amin era um promotor, um promotor de festas e tal, ele era um cara muito divertido e tal. É ainda, né? Inventaram que ele tinha morrido, numa época ele não morreu não, tá super bem. Eu juro, cara, eu virei pra Giza, olha quem tá ali, o Amin. Aí quando eu falei Amin, quando eu olhei, falei, capa, não é o Amin Kader não, cara. É o Alexandre de Moraes. Putz. Tava até com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança nesse dia. Não vou nem falar o que o Luiz Felipe me disse, porque deixa, não quero Top secret. comprometê-lo também. Top né? secret, Mas